Salvar a vida das pessoas é incrível. Eu me sinto uma pessoa totalmente diferente. É bom? Você sabia que na vida real é muito mais difícil do que você imagina? Para quem não me conhece, eu sou Antônio Marcos. Eu vou falar um pouco de alguns desafios que eu tive quando eu decidi cursar enfermagem. Meu nome é Antônio Marcos, tenho 32 anos de idade, sou acadêmico do sexto período do curso de enfermagem e vou colar grau daqui a um ano. Bom, quando a gente decide entrar para a área da saúde, a gente decide entrar porque a gente quer ajudar as pessoas. Mas o problema é que todo início são flores, mas nem todas as flores são bonitas. E quando eu me retrato que nem todas as flores são bonitas, é porque às vezes nós queremos ajudar as pessoas, só que a gente não se prepara psicologicamente para as coisas que irão surgir, para as coisas que irão aparecer. Então, assim, eu vou argumentar algumas coisas pela qual eu passei sendo estudante de enfermagem. O que aconteceu comigo pode não servir de experiência para você, mas é óbvio que em algum momento, se você está decidindo cursar enfermagem, um curso técnico de enfermagem, auxiliar uma faculdade ou até às vezes medicina, você vai se deparar em algum momento por alguma dessas situações. E são situações que você tem que ficar... É até difícil comovente falar, mas você tem que ter maturidade suficiente, tem que estar com o seu psicológico preparado e lembrando que nós não estamos preparados para tudo. Você vai formar, você não vai saber de tudo, você vai querer correr, você vai querer desistir, mas desistir não é a solução. Ok. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou apaixonado por urgência e emergência. Pensa no tipo de pessoa que é apaixonado por esse tipo de coisa, sou eu. Mas antes de eu começar falando sobre urgência e emergência, eu vou falar um pouco do que era a minha vida antes da urgência e emergência. Eu tinha um sonho de ser médico. Amo cirurgia, sou apaixonado por cirurgia de paixão. Quando eu conheci a enfermagem, eu conheci um outro mundo, porque eu não sabia o papel do enfermeiro, eu não sabia a importância do profissional enfermeiro. E, resumindo, a enfermagem é o pilar da saúde, não sendo o principal, mas é o pilar da saúde. Dizer que a saúde funciona se você é enfermeiro é querer colocar o SUS nas costas. Olha, eu vou resumir. O SUS não funciona sem enfermeiro, mas o SUS não funciona sem médico, não funciona sem fisioterapeuta, não funciona sem psicólogo, ou seja, todas as profissões têm a sua importância. Eu, quando via um acidente, eu morria de vontade de ajudar as pessoas, de certa forma poder contribuir para um bem maior, de poder salvar as pessoas. Essa era a minha vontade. Quando eu entrei para a faculdade de enfermagem, a gente teve algumas aulas teóricas. Claro, no meu segundo período, eu lembro como fosse hoje, nós tivemos estágio na clínica, na cardiologia. Então, assim, nós não víamos coisas que, a princípio, cenas fortes que nos tocavam. É claro que cada paciente que estava na clínica de cardiologia, às vezes acabou de passar por uma cirurgia no coração, às vezes estava aguardando para passar por uma cirurgia, mas foi tranquilo. Foi maravilhoso. No primeiro período nós tivemos anatomia. E na faculdade a qual eu estudo, lá tem os morgues, lá tem peças naturais, ou seja, cadáveres. A primeira vez que eu vi um cadáver, nossa, eu estava louco para ver um cadáver, pelo amor de Deus. Quem que fica doido para ver uma pessoa morta, gente, pelo amor de Deus? Assim, e eu tava doido, mas assim, quando que eu vi uma perna de uma pessoa lá, cara, assim, ao mesmo tempo me deu um sentimento de angústia, frieza, medo. Foi uma sensação
uma mistura de emoção que eu não consigo explicar, sobrenatural, muito diferente do que eu já experimentei em toda a minha vida. E detalhe, eu morria de medo de gente morta, morria de medo de morrer. Então, assim, essas coisas a gente vai adaptando, sabe? É como comer algo que você não gosta, mas você vai comendo todo dia, você vai experimentando e você vai acostumando. É a mesma coisa. E passou-se então mais um semestre, nós começamos a fazer estágio na clínica médica, aí a batata começou a assar. Aí a cobra começou a fumar. Porque na clínica médica tem de tudo. A clínica médica é um ambiente enriquecedor para você aprender, para você conseguir absorver muita coisa que você viu na faculdade. Então lá na clínica médica é um lugar bom demais para você aprender. Eu no início falava que eu não gostava de clínica médica, até hoje eu não gosto, mas eu consegui enxergar que clínica médica é um lugar maravilhoso para você aprender. A primeira vez que eu fui na clínica médica, eu estava com uma colega minha e eu tive que fazer uma troca de curativo. Assim, cara, se você está pensando em fazer enfermagem, medicina, se prepare. Curativo não é de Deus. Curativo não é de Deus. Coloca na cabeça isso. E eu não estava preparado para aquela cena, não estava de forma alguma. E o início da faculdade ainda, né, terceiro período, né, novinho. Ai, gente, ai. Eu me deparei com duas situações. Um paciente que a gente fez a troca de curativo, eram dois curativos em um paciente. No calcânio, tinha uma lesão, e na região sacral. Para quem não sabe a região sacral, pega seu bumbum. Sim, região sacral. Ao mesmo tempo que me dava um sentimento de dor, sabe? Me batia um sentimento de não aceitar aquela situação. E ao mesmo tempo uma frieza, um medo. Gente, na hora que eu tirei o gás, né, que estava ali para fazer o curativo do paciente, mas subiu um cheiro, um cheiro muito forte. Na região do calcânio do paciente estava com exudato. Estava infeccionado. O exudato, com a proliferação de bactéria, fazia o cheiro subir, aquele cheiro muito forte. E assim, o calcanhar do paciente estava comido. Tá? Não estava lindo, não estava bonito, estava comido. E eu falei assim, gente, como que consegue chegar a esse ponto? E aí eu fiz a limpeza, mas assim, nunca tinha me deparado com isso. E eu já vi uma colega que falou que a filha dela desistiu de fazer enfermagem justamente por conta das feridas. E assim, você vê no vídeo é uma coisa, sabe? Mas na cena real é outra coisa, gente. Se preparem. Se você quer entrar na área da saúde, quer ser técnico, auxiliar, enfermeiro, se prepare, porque não é uma cena bonita de se ver, é uma cena pesada. Os profissionais enfermeiros, eles merecem ser reconhecidos pelo serviço que eles fazem a diferença na vida das pessoas. E a cena mais feia ainda foi a região sacral. Estava completamente destruída, sabe? A região sacral já estava parecendo o osso do paciente, aquele cheiro forte, aquele odor. E eu fechei os olhos em questão de segundos, né? Sem o paciente perceber, é claro. O paciente estava todo molhado na cama. E aí eu tinha que fazer a higiene do paciente, eu tinha que fazer a troca do curativo para promover uma segurança para o paciente e não deixar que aquele paciente evoluísse até para uma sepse, porque isso pode acontecer. E o prognóstico do paciente não era um dos melhores. Como que a gente evita, né, lesão por pressão? Porque isso era uma lesão por pressão. Cara, é simples. Mudança de decúbito a cada 2 horas. Manter a higiene do paciente. Evitar que o paciente fique molhado. Então essas pequenas coisas, sabe? Esse cuidado, você evita essa lesão por pressão.
Então é um sentimento também de revolta, porque infelizmente a gente sabe que alguns profissionais de saúde trabalham sobrecarregados, né? Os técnicos de enfermagem, enfermeiros, muitas das vezes trabalham com uma quantidade maior de pacientes do que ele consegue e não consegue prestar o melhor cuidado que o paciente precisa. Então, isso acontece, isso é SUS. Então, eu respirei, eu olhei para o paciente, me coloquei no lugar do paciente, porque se fosse eu que estivesse ali, a gente tem algumas questões muito mais amplas, muito mais complexas, sabe? O paciente está naquela situação, poderia ser um constrangimento para o paciente iria ficar mais dias do que o necessário no hospital, o paciente estava tendo um prejuízo muito grande porque ele estava sentindo dor, podendo ter um choque séptico que vinha a óbito. Mais dias no hospital é mais custo para o hospital, é mais custo para o Estado, é mais trabalho para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, é um prejuízo maior que o paciente tem. Então, assim, é muito difícil, sabe? Então, se preparem, vocês que estão entrando para a área da saúde, nem tudo é flores. Você quer salvar a vida do paciente? Comece fazendo a diferença na vida deles, que você vai conseguir enxergar esse mundo, isso que eu estou trazendo para vocês. Uma outra situação também que eu enfrentei é o Papa Nicolau, né, o exame de prevenção. Para mulheres é muito mais tranquilo, mas para nós homens nós enfrentamos, nós temos, melhor dizendo, um desafio muito grande, até porque muitas mulheres elas não aceitam. E para nós homens é muito complicado. Eu sou casado, tenho 3 filhos, mas é muito complicado. Então a gente tem que agir como um profissional, porque tem mulheres que não aceitam. Uma terceira fase bem complicada que eu enfrentei na minha vida durante a graduação ainda, pronto-socorro. Pronto-socorro, eu me deparei com uma situação bem triste. Acompanhei um caso de um homem, tinha na sua faixa de seus 40 e poucos anos de idade, usuário de drogas, infelizmente, aparentemente indigente, sim, não tinha contato dos familiares, não sabia quem era a mãe, quem era o pai, se tinha amigos ou conhecidos. E esse paciente ele deu entrada no pronto-socorro, na sala vermelha, uma perfuração por arma de fogo na região do crânio, na região do tórax. E esse paciente ele já estava evoluindo para morte encefálica. Nós inserimos ali a sonda vesical de demora no paciente. Estávamos prestando o melhor cuidado para o paciente naquele momento. Fizemos a coleta da gasometria arterial. Ele tinha algumas lesões de segunda intenção e algumas lesões que passavam a epiderme. Foi necessário suturas profundas com um profissional médico. E esse paciente, né, a equipe de saúde, a assistente social estava tentando entrar em contato com os familiares para ver quem era a família dele, e nós teríamos que entrar com protocolo, porque o paciente estava com bradicardia, estava hipotenso, estava com noradrenalina também, para manter o paciente vivo, porque seria um potencial doador. Ou seja, os órgãos daquele paciente poderiam salvar outros órgãos, porque o paciente já estava evoluindo para a morte cefálica. Ali era só um milagre, era só Deus. Então, assim, salvar o paciente nem sempre vai ser possível, mas você prestar o melhor atendimento possível, de uma forma humanizada, fazendo o que você consegue fazer, eu acho que isso é humano, isso é lindo, sabe, de se ver. Isso é ser herói. Então, assim, a gente acaba descobrindo que numa situação de urgência e emergência, tem muitas coisas que você pode fazer que vai além da sua profissão, como profissional enfermeiro, como profissional médico. Então, tem muitas coisas que você tem que se colocar à frente do paciente,
você se enxergar como se fosse o paciente naquele momento. Então, assim, o que eu tenho a dizer com tudo isso? Passei por várias experiências, ainda tem muitas coisas que eu vou passar, não formei, formo daqui a um ano. Mas só entre na área da saúde se realmente você quiser salvar a vida de alguém, se você quiser fazer a diferença na vida de alguém, se você quiser ter a vida, o amor de alguém nos seus braços, nas suas mãos. Então só entre se você realmente for fazer a diferença, tá bom? Forte beijo e abraço, se inscreva no canal, até o nosso próximo vídeo. Papai do céu abençoe, não se esqueçam, me ajude a chegar em 1000 inscritos. Se esse vídeo bater 1000 inscritos, eu vou fazer um vídeo bem completo aqui explicando como que é o exame de prevenção que a gente realiza, as dificuldades que a gente tem sendo homem dentro da enfermagem, tá bom? Eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo bem bacana, bem interessante. E para quem é homem e está entrando na área de enfermagem, eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Fiquem todos com Deus no nosso próximo vídeo.